som está ativado. E também, se todo mundo concordar. Você pode falar aquela coisa, tá? Tudo bem, Rita? Como é que tá por aí? Jandira chegou. Antônio Timóteo. Tudo bom? Olá, tudo. Pamela tá aí, você sabe? Tá. A Pâmela Joaquim. Jennifer Paiva. Mas já entrou até com algumas pessoas. É. E alguns vai vir online. As pessoas estão na rua por esse motivo. O Antônio. Boa tarde, pessoal. Com a câmera fechada. Boa tarde. Vem aqui. Tudo ótimo. Essa declaração. Eu vou ficar sem o vídeo porque a minha internet está travando e eu estou na rua, tá? Então eu vou ficar só no áudio, tá bom? Assim, Aqui, Tá, tá audível. Tá audível. Só para vocês assinar Assinar a presença. presença, senão vocês ficam sem presença. Espera mais uns 5 minutinhos para ficar. 12 acho que já. Deixa eu ver mais alguém, 15 minutos. Bira veio hoje? Bruno Bira já voltou? De férias? Quando ele volta? No mês agora. Então, você, Ele por pegou gentileza, 3 Jandira, meses. continua secretaria, secretaria. Tava de manhã ainda. Mas ele volta que dia 19? Ele estava de manhã, estava a marcha. Eu não a marcha que estava. Sério. Ele me volta para 20 e pouco, no dia de 6 anos. Semana que vem, então. E nós estamos aguardando mais uns minutinhos para ver se tem mais alguém, mas às 12h15 a gente já começa, tá bom? O Rodrigo, eu falei com ele, ele foi. Não. Teve que viajar porque a filha dele vai ter um bebê, vai ser avô. Então provavelmente. Mas eu acho que é capaz de entrar, então, tudo. Então provavelmente não tem mais ninguém. Então vamos começar que a gente já começa. Timóteo foi para, né? Timóteo está online. Então lá. Então lá. Boa tarde, pessoal. Todo mundo aí online. Nós estamos aqui, eu, a Jandira, o Joaquim, né? Nós estamos aqui presencial. Então, nós vamos começar mais uma reunião aí para a gente dar seguimento no CMDF. Estou gostando de ver. Obrigada pela presença de todos. Estou vendo que hoje tem bastante gente, né? A gente tem que começar a se interessar mais, que eu acho que todos que estão aí é do nosso interesse que esse conselho funcione. Aí, nós vamos tratar aqui da última reunião que a gente teve, que estava eu, a Rita e a Jandira e a Pamela, né? A gente, hoje, a ata, você teve um problema, né, Jandira? Ela teve, aí a gente ia fazer a leitura da ata, a gente não... Vocês estão ouvindo todo mundo? Sim. Tá todo mundo, Timóteo, o Sérgio... Sim, ouvindo. Jennifer,
Tô ouvindo sim, Marlene. Tá Tranquilo. tudo ok. Então tá todo mundo ouvindo direitinho, né? Ok. Faz Sim. parte daqui. Então podemos dar continuidade na reunião. Aí ela teve um problema para executar a ata, então a gente vai deixar na próxima a gente ler. Mas a gente já vai comentar o que é que a gente falou, porque hoje seria para aprovar esse assunto que foi discutido na última reunião que a gente teve aqui. Inclusive, só estava eu e a Jandira e a Pamela, né? Mas, enfim, eu tô muito contente de ver todo mundo aí, eu acho muito importante. E vamos trazer aí os problemas que a gente discutiu, né? O Tem que esperar Timóteo. entrar para ter presença. A Paulinha lá do vestido. A gente está vendo se entra mais uma conselheira. A gente tratou dos ofícios, né? Dos ofícios para encaminhar os ofícios. Para a gente ver vamos começar para ver quem é que quer mesmo continuar no conselho, se todo mundo está no empenho de continuar no conselho mesmo. A gente correr atrás de algumas coisas que está pendente, né? Que desde da segunda reunião tem umas coisas que ficaram pendentes, né? Nós formamos uns grupos e acabou que a gente ainda não tem não teve nenhum êxito nesses grupos. A gente precisa tratar disso para fazer as coisas funcionarem. Então, a gente vai tratar de mandar os ofícios, né? Que era um ofício esse dos conselheiros. Eu acredito que todo mundo está aí. Eu queria que todo mundo estivesse aí, se manifestasse sobre a continuidade dele no conselho. É com vocês, pessoal. Valéria. Marlene, eu acho que o meu áudio cortou no começo. Quem é o conselheiro que é para a gente ver se vai continuar ou não, ou é geral? Não, assim, a gente teve. Você justificou, né, gente? Ele que está falando agora, né? Isso, a minha filha estava em consulta médica. Ele justificou, você justificou, né? E hoje você está aí presente. E a gente estava, assim, que não está presente, que está presente hoje, a Rita, ela está de retorno, né, Rita? Ela resolveu que ela vai continuar isso? Isso, eu vou continuar. Só que assim, particularmente, não sei se é uma regra normal de vocês. Eu vi sobre a reunião ontem, né? Hoje eu estava vindo para cá, que a gente não está ficando. Infelizmente, a gente tem muitos eventos fora, né? No último eu estava fora, e neste eu fiquei sabendo ontem que eu estava retornando hoje. Eu cheguei no sítio aqui às 11 da manhã, não teria como retornar aí às 2 da tarde, porque eu estou online, senão eu estaria aí. Mas eu pretendo continuar assim. Sim, obrigada. Então, até bom a gente já discutir aqui, está discutindo aqui online, porque a gente pode ver também. Eu até falei que não tinha mandado o link, depois ele mandou, foi bom ele ter mandado, porque eu vi que tem pessoas que, quando não dá para a pessoa participar e ela está interessada, se ela estiver online, ótimo. A gente quer que o funcione, né? Que todo mundo esteja presente. Agora que eu vi ali, aquela que estava aqui, a Valéria. Valéria, você está por aí? Responde aí um pouco. Vamos conversar um pouquinho. Isso aí a gente tem que saber. Oi, Valéria, você está me ouvindo? Valéria. Valéria. Enfim, acho que a Valéria não está me ouvindo. Essa aqui é a Valéria. Não está me ouvindo. Você continua toda quarta. Toda, os mesmos dias. Não vai mudar nada. Vai toda terceira, quarta-feira do mês. A terceira vai ter essa segunda, né? É a segunda. Dá uma olhada, mas acho que é a segunda. Então é toda segunda, quarta-feira do mês, é isso? Nós estamos confirmando aqui, mas acho que é assim. Hoje é dia de julho. Tá bom. Tá bom. É a terceira, não é? A terceira ou segunda, quarta-feira? Hoje é a segunda, não é? Não. Terceira? Terceira. É toda terceira, quarta-feira do mês. Tá? Então, todo mundo está ciente? Valéria, você está me ouvindo agora? Deixa eu perguntar para ela. Perguntei.
Eu vou falar com ela. Sérgio, você está ouvindo? Oi, tá ouvindo? Tudo bem, Sérgio? Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus. Que bom. É, Então, no Sérgio, caso, a pergunta é se eu gostaria de continuar é, no, no conselho, ou o conselho continuar existindo. Como é que é a pergunta? Porque eu estou chegando agora. Eu, infelizmente, não estava tendo tempo de acompanhar o grupo, mas estou interessado nos assuntos e tal. a pergunta é se você quer continuar conselheiro, porque assim, a gente está discutindo aqui exatamente isso, porque as últimas reuniões a gente não fez poucas pessoas, então não estavam presentes os conselheiros, já é pela terceira reunião que eles estavam presentes. Então a gente quer confirmar com vocês, se é do interesse de vocês, continuarem como conselheiros aqui com a gente, porque a gente, eu acredito que esse é do nosso interesse, as tratativas são do nosso interesse. Então, acho que todos que estão no conselho é o nosso interesse. A gente vai discutir coisas que é para a gente, entendeu? Então, eu gostaria que todos manifestassem, né, o desejo, mesmo que é igual eu estou vendo hoje, né? Está todo mundo online aí, bastante pessoas. E se tem dificuldade, se a dificuldade for porque não consegue vir, a gente faz desse jeito. Quem puder estar presente, está presente. Quem não puder, participe online. Entenderam? Entendi. Sim, eu entendi. Eu falo por mim, Marlene, eu tenho interesse sim de continuar, mas dessa forma híbrida, porque presencial, às vezes a gente tem alguns compromissos externos e aí não tem como a gente tá indo. Mas assim, híbrido, sim, eu tenho interesse de continuar assim. Ok, então até então a gente está e vai ficar assim. Agora tem só a Valéria. Valéria, você está ouvindo? Só para concluir, Marlene, sim, eu gostaria de continuar como conselheiro. Eu acho que realmente é o assunto que é importante, que é do nosso interesse também, enquanto indígena e da área rural também. Então, eu acho super importante. Então, eu continuo. Mas acho que nem estava falando agora, né? Às vezes a gente não tem condição de estar presencial, mas aí nesse modelo de híbrido um pouco presencial, e quem não puder acompanhar online, eu acho que assim fica perfeito. Então é isso. Eu quero continuar. Então, se todo mundo está de acordo, que a gente continua híbrida, a gente pode todo mundo, você, a Jennifer, tem mais alguém que quer se manifestar? Boa tarde, gente. Boa tarde, aqui é a Thalita da Casa dos Conselhos. Estou vendo que tem alguém presencial como Redmi 9. Você gostaria de se identificar? Está nos ouvindo? Senão não tem como saber quem é, ele não vai ter presente. Então, a pessoa está só ouvindo mesmo, sem problema. Dando continuidade, alguém aí gostaria de se manifestar sobre o assunto que nós estávamos discutindo? Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu assim, tenho concordância que se houver essa possibilidade de fazer a reunião híbrida, eu também continuo, porque eu estou um pouco insatisfeito, porque a gente doa parte do nosso tempo, né, para participar das coisas, tentando contribuir da maneira possível. E por outro lado, eu acho que o governo ele não tem intenção também de ser que o governo tenha uma participação popular, né, do pessoal. Então, assim, se for para manter essa reunião híbrida, eu até
me agendo tal para participar, tal, porque a gente tem muitas coisas para fazer, às vezes a gente perde tempo de ficar tentando batendo numa tecla só e não ver retorno do outro lado, sabe? Então eu acho que o tempo da gente é corrido, como eu acho que de cada um de vocês, né? Cada um tem que correr para manter suas pautas, suas obrigações, e você fica trabalhando, enxugando gelo, né? Então, assim, eu mantenho o meu nome se a gente conseguir manter essa reunião híbrida, porque, de fato, para se deslocar, vocês estão acompanhando aí lá a área rural como está, né? Está uma dificuldade tremenda, o transporte só está rodando lá 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde, e o pessoal lá está tendo muita dificuldade. Desde novembro nós estamos tentando uma conversa com o poder público, mas não tem interesse de ouvir a comunidade, né? Então, você fazer parte de um conselho no município, onde você provoca uma reunião com a comunidade e o próprio poder público não tem interesse de atender o povo, então eu acho que fazer parte de um conselho assim não interessa, né? A gente que quer participar para contribuir. Você pode pausar para mim falar? Obrigada, Timóteo. A Valéria não conseguiu ouvir. Beleza. Então, ótimo, gostei bastante da sua posição. Enfim, é o que você falou aí, né? Eu continuo. É muito bom que você tenha esse interesse, mas assim, Timóteo, eu acho assim, as coisas acontecerem, por mais que elas sejam difíceis, eu acho que você tem que bater na porta, você vai bater hoje, vai bater amanhã, vai bater depois. Se você sabe, conhece o nosso município, sabe que as coisas aqui não são fáceis, né? E se a gente desistir no meio do caminho, por exemplo, as reuniões que teve, foi bem desfalcada, a Jandira está aqui em todas elas, que ela faltou uma, na segunda ela teve, então a gente estava pouquíssimas, só tinha 3 pessoas. A gente tem que continuar, você veio também, eu vi seu interesse. E é muito bom, só que a gente vai ter que continuar batendo na porta, né, e vendo o que a gente consegue, e esse conselho está aqui para isso, para bater na porta, para ajudar quem precisa. Até mesmo que todos que estão presentes aí, cada um tem uma coisa, cada um tem uma ideia, e eu acho que todos nós temos que expor as nossas ideias. E chegar numa conclusão, o que a gente pode fazer juntos, porque sozinho ninguém vai fazer nada, né? Então, tá bom, eu gostei bastante da sua resposta, e então eu acredito que vai ficar assim, vai ficar híbrida. Quem puder vir, né, vem. Quem não puder, participe online, e eu fico muito agradecida a todos vocês por isso. Valéria, você está me ouvindo agora? Enfim. Sim, agora eu tô. Então, vamos encerrar esse assunto. Você está de acordo de continuar no conselho se as reuniões for híbrida? Acho que você não pegou todas as conversas. De participar. Eu tive que baixar o aplicativo, aí demorou um pouquinho e Correto. Daí para conseguir também ouvir. Aí não deu para ouvir direito, você falou com o carro aqui, falando aqui. É assim, eu perguntei para você, minha pergunta... De continuar nas reuniões? Se você gostaria de continuar como conselheira, né? Porque as últimas reuniões você não veio e nem justificou. Então, a gente gostaria de saber de você se você gostaria de continuar sendo conselheira nas reuniões híbridas, se fica mais fácil para você. Porque a gente precisa, né? Um conselho precisa atuar, né? Sim. E não tem como a gente chegar... Sim, é um pouquinho... eu ainda estou tentando me adaptar a esse conselho, né? Porque acho que a primeira reunião estava chovendo muito e aqui a estrada é bem ruim para passar. E aí são diversos grupos no meu celular e acabei não justificando. Passou. E tem outros grupos também. Não, mas para mim dá. Assim, hoje até tava vendo dá para mim ir, né? Correto. Mas daí, como falou que ia ter assim, aí eu achei melhor para mim, por conta da distância, né? Às vezes complica um pouco para ir para a cidade, né? E eu nem sei onde que é esse lugar onde vocês fazem a reunião aí também.
É aqui na Casa dos Conselhos, aqui É no Itapuã. no Itapuã. Mas, enfim, você que você está aí perto de mim. Quando for dia da reunião, a gente pode fazer contato, você pode vir comigo, porque nós estamos perto. Você está aí legal. né? E isso aí. Boa tarde, Rodrigo. Você entrou, tudo bem? Ok, eu acho que isso nós já estamos resolvidos, né? Então, vamos para o próximo assunto. Você tem aí um rascunho que você fez da última vez, Indira? Os ofícios nós vamos tratar dos ofícios que a gente precisa ver para a gente enviar lá para a prefeitura, porque é o que o Timóteo falou. Tudo isso a gente fala no conselho, mas tem que atuar, né? Tem que mandar, se você precisa mandar um ofício, você manda um ofício para você ver a resposta que o poder público vai dar para você. E a parte que é deles, eles precisam nos dar retorno. E sem mandar um ofício, como é que eles vão saber do problema? Enfim, a gente precisa fazer isso. Então, a gente precisa enviar um ofício para a prefeitura, né, pedindo se vai ter um substituto do Eduardo Menuti, né? E também a gente precisa, o Timóteo também colocou lá no grupo, né, sobre a situação da ponte. Como vai ficar a situação da ponte, né? Não é isso, Timóteo? Então, eu queria justificar para vocês, porque assim, a situação do pessoal da área rural é muito difícil, é muito difícil. Eu tenho uma chacrinha ali na segunda ponte, e desde novembro que interditaram parcialmente a ponte, a comunidade tem sofrido muito. E lá tem muito idoso, tem muita criança, sabe? É longe da cidade, tem gente que está andando 10 quilômetros a pé para pegar o ônibus, sabe? E aí é o seguinte, a minha revolta é maior porque desde novembro que a gente está tentando uma reunião com o prefeito para ele dar um parecer sobre a questão do que ele está pensando lá na ponte. Já tem projeto pronto, ele já fez reunião com o governo do estado, vai ter recurso, vai resolver, porque se ficar do jeito que está, a população está sem transporte, está indo 2 ônibus de manhã lá, às 7 da manhã e às 9, e depois é só até a ponte, né? Da ponte para lá, tem gente que mora lá no Caatinga, lá, que tá andando 10 quilômetros a pé. E a comunidade tem as necessidades deles. Mora quase 1.000 pessoas aqui dentro da fazenda, né? E o distrato do poder público de não dar uma satisfação de como está o projeto, isso incomoda a gente. Porque a prefeitura tem um contrato com uma empresa de transporte e a empresa não está cumprindo suas obrigações. Ela está oferecendo parcialmente o ônibus 4 vezes ao dia, lá até a ponte só, né? E nos outros horários, que o contrato era de ter ônibus de 2 em 2 horas, ela não atende. Aí no final do ano a gente fez um abaixo-assinado, tal, dialogou teve um vereador que entrou na parada, tal, aí conseguiu colocar, a prefeitura colocou um ônibus lá da educação, um motorista que é solidário lá, o seu João, trabalha atendendo a comunidade de uma forma solidária, que também não é legal. Se tem uma empresa ganhando para fazer o serviço, não tinha que estar a prefeitura colocando outro ônibus do poder público lá e uma pessoa trabalhando solidária para fazer o serviço, sendo que a empresa, quando ela ganhou a chamada pública para atender os cidadãos do município, ela ganhou para atender todo mundo no geral. Então tem alternativa que dava para a empresa fazer lá e não faz. E, por outro lado, o prefeito não dá um parecer de como está essa situação da ponte. Então, eu acho que é através do conselho, já que ele não atendeu a gente como população, como morador, como usuário lá da estrada e do transporte, então que ele nos responda pelo conselho, pelo menos dá um parecer para o Conselho Rural de como está a situação da ponte. Ele já fez o projeto, ele já foi atrás de recurso, como que está isso? Porque se não tiver, nós vamos ter que, nós, morador, tomar providência, sabe? Não dá para ficar do jeito que está. As pessoas estão sofrendo lá na área rural. Ok, Timóteo, entendi você. Eu acredito assim, vou falar o que eu penso, tá? Aí todo mundo pode se manifestar, se alguém tiver alguma coisa para falar, por gentileza. Ô, Marlene, eu queria complementar a fala dele. Posso, antes de você falar?
Pode? Pode sim. Então, eu vejo um problema, tudo isso que ele falou, eu assino embaixo, porque também estou aqui na área rural, né? A Jandira que está aí também, né? Uhum. E existe ainda um agravante, que até novembro a gente via as crianças caminhando a pé, crianças sem poder ir para a escola. E a gente sabe que isso não é constitucional. Tem que ter transporte para atender essas crianças, e não está tendo, não estava. E 1º de fevereiro, esse problema vai bater na porta das pessoas que moram aqui. Então, não é só uma questão de ônibus, porque ônibus aqui sempre foi problema. A ponte foi apenas mais uma desculpa para o ônibus não entrar aqui, tá? Para o ônibus não manter os horários dele. Para o ônibus que sempre está aqui e joga o ônibus em cima dos nossos veículos, tá? A gente carrega muitas vezes caixa de abelha de lá para cá, que é perigoso, com questão de segurança, ele joga o ônibus em cima. Se acontece um acidente, ele não vai se responsabilizar, né? Então tem tudo isso. Tem gente aqui que sai com carga de peixe daqui, vocês sabem disso. Então parece que aqui é um lugar que foi esquecido pelo mundo. Ninguém mais quer saber. Outra coisa, se essa ponte cair, como é que vamos ficar as pessoas que estão do lado de cá? Elas vão ficar presas do lado de cá? É isso? Porque a última fala que eu ouvi é que por enquanto ainda tá bom, nós vamos ficar 7 meses presos aqui dentro, ou eu, no meu caso, se der a sorte do lado de fora. Então, eu queria saber uma resposta coerente, né? Porque não dá. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Que depois eu vou resumir. Então, por isso que, ótimo, está todo mundo aqui, nós estamos todos aqui ouvindo, né, a situação. Eu acredito, para a gente obter uma resposta, vamos mandar um ofício para o prefeito, né, pedindo para ele para nos responder, né? Aí ele vai ter uma resposta, porque eu acredito que assim, a gente está todo mundo falando de uma área rural, então é que o CMDR nós estamos no lugar correto para mandar esse ofício perguntando para o prefeito o que vocês querem ouvir, porque aí a gente vai ouvir no papel, né? A gente vai lá, tá lá, ele vai responder para a gente, espero que ele responda, para falar para a gente a situação que está a ponte, né? Então, a gente vai providenciar, sim, Rita, Timóteo, vamos mandar um ofício lá para o prefeito e vamos aguardar a resposta do prefeito. Acredito que nas próximas reuniões a gente tenha alguma coisa, né? Espero que a gente tenha alguma coisa para falar para as pessoas, porque eu estou vendo que a situação de vocês é bem grave, e eu estou vendo isso, eu estou vendo, isso está rodando por aí, eu já sei dessa situação. Então, vamos tentar todos juntos, né? Eu estou vendo aqui que a maioria dos conselheiros hoje está presente. Vamos todo mundo junto, correr atrás. Eu acredito que um só bater na porta é um pouco mais difícil. Mas quando está todo mundo e todo mundo está falando a mesma língua, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Colocou o ofício? O ofício nós vamos mandar da ponte. Já colocou, né? Pronto. Mais alguém tem alguma coisa para manifestar aí, gente? Oi. Queria acrescentar que hoje cedo, né, a gente teve a reunião do Conselho de Meio Ambiente. E na pauta do Conselho estava a questão da Avenida José Cesário, né, que é uma avenida, uma Cracolândia, né, tá um negócio horrível, e a questão do rio, né, que tá sem limpeza, então o rio está tendo enchente mais do que o normal, e isso pode ter influência na questão da ponte. E na conversa lá, saiu de que a gente vai fazer a Marina está até aqui, ela pertence lá ao Conselho, ela pode até explicar melhor. Mas a ideia é fazer um documento e para outros conselhos, né? E fazer um documento conjunto de diversos conselhos, cobrando as autoridades, né? Quanto a juntar a ponte, o acesso da José Cesário e a questão do rio, juntar os três que daí a gente pode juntar o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho Rural, o Conselho de Turismo, né? Os três, certeza que se enquadram, né? Eu acho que isso ganha força, pode ser cobrado... Em 10 minutos a reunião vai desligar, tá? E vocês entram de novo na reunião pelo link. Vocês ouviram?
Daqui a Sim. 10 minutos vai cair. Aí vocês retornam de novo. Tá. Continua, Rodrigo, por favor. Rodrigo? Oi. Pode continuar, por Então, favor. depois da minha fala, vou pedir para a Marina, se ela puder expor melhor qual que é a ideia, que eu acho que isso ganha força. Você ter 3 conselhos, né? Pelo menos 3 conselhos, ou 2, que já seriam consensos 2, tá fazendo esse pedido, não só para o prefeito, como para outros conselhos competentes, para os órgãos competentes, acho que seria interessante. Ok. Alguém vai falar mais alguma coisa? Oi, boa tarde, gente. Não sei se é necessário. Boa tarde. Não sei se é necessário eu completar a fala do Rodrigo, mas basicamente isso, a gente decidiu formar um grupo de trabalho, né, para elaborar esse documento, que até então, na nossa proposta, é um diagnóstico, né, da situação que está o Rio, propor soluções, né? Então a gente precisa fazer uma pesquisa aí em relação a isso, juntar imagens, juntar relatos, e levar num departamento que seja responsável de infraestrutura, de defesa civil. E aí a gente quer convidar, né, se alguém daqui do conselho, e também a gente vai na reunião do Conselho de Turismo, convidar para ver se quer fazer parte da elaboração desse documento, se quer somar nessa ideia com propostas, com sugestões, para ver se a gente consegue pensar numa solução, né, que atenda aí a todo mundo, porque parece ser um problema complexo bastante para a gente pensar numa solução simples, né? Então, de repente, a gente pensando junto aí, a gente consegue ajudar, né? Se a gente puder ajudar o Conselho, o CMDR, o Conselho Rural puder ajudar em alguma coisa, que a gente, aí quando vocês fizerem o documento, a gente senta para analisar, né? Aí, se você puder, o Rodrigo puder vir até a gente trazer o documento para a gente ver aonde o Conselho Rural, o Conselho Rural pode atuar para ajudar nesse documento, né? Porque provavelmente vocês vai elaborar um projeto, né? É isso? Não vai chegar a tanto. A gente vai tentar fazer um diagnóstico, né, dos problemas que estão acontecendo em relação ao rio. Tem algumas questões em relação a algumas espécies que não estão conseguindo fazer o curso necessário para a reprodução lá no rio. Enfim, a gente ainda vai juntar imagens para ver exatamente o que está acontecendo e a gente vai tentar propor algumas soluções para esses problemas, né? Principalmente em relação ao rio, principalmente em relação ao desmatamento. Mas essas questões estão relacionadas a outros problemas, né? Como o aumento das enchentes ali na região. Então, parece que está sendo afetado os eventos de turismo rural, né? Eu vim aqui nessa reunião hoje também para saber como que essa questão da ponte está se dando para vocês. Eu não tinha informação, eu vim também para ter mais informação sobre isso. E se todo mundo achar que é interessante, né, que os nossos problemas são parecidos, a gente pode pensar em soluções juntas, a gente pode incluir algumas pessoas daqui nesse grupo de trabalho para elaborar o documento. Ou, se vocês quiserem que a gente elabore uma proposta e apresente uma proposta antes, tudo bem também, mas se alguém quiser nos ajudar, né, a elaborar essa proposta, também seria legal. Correto. Joaquim, você tem alguma coisa que você pode falar? Que envolve o meio ambiente, né? Aí, se o meio ambiente tiver alguma coisa que puder nos ajudar. Só mais uma colocação que eu acho que seria importante, que é a questão do rio, do acesso da Cesário, também acho que cabe ao Conselho Rural, porque são acessos para sítios, né, daquela região. Né? Tem alguns sítios que têm acesso ali só pelo rio, né? Eles estão tendo muito problema, né? Inclusive uma moça participa do conselho, ela tem sítio lá, ela está tendo
muita dificuldade, né? Parece que tem locais que assim está intransitável, né? Fora a questão da enchente, que está sendo muito maior, né? Ela estava explicando, né? Antes se enchia e vazava, a vazão era rápida, agora não, está ficando por semanas, né? Uhum. E Ok. dificultando bastante, tudo se encaixa, né? Não, entre a ponte, entre o rio e entre aquela avenida de acesso, né? Ok. Eu posso falar aqui da enchente que realmente a água não está vazando, não. Eu estou aqui há 12, vai para 13 anos aqui. Esse último ano foi avassalador a quantidade de vezes que a gente vê o rio transbordar aqui e demorar para descer, tá? E a pergunta que ela fez aí quanto ao turismo, eu trabalho aqui com turismo rural, vocês sabem disso, recebo, mas eu parei. A gente está preferindo já fazer eventos fora, coisas fora e parar, porque não tem condições de você chamar um turista de São Paulo para vir aqui dessas condições precárias que se encontra a estrada. Então, a nossa parte aqui a gente está encerrando e só retorna, se retornar agora no inverno, se melhorar a estrada, senão a gente retira todas as nossas atividades daqui. É isso que a gente vai ter que fazer, porque não dá para ficar aqui investindo num lugar que não está mais dando nada, né? Nem retorno, e muito menos quando a gente traz mudas, que nem a gente trouxe de cacau, que é extremamente sustentável, que você planta no sistema da Cabruca, até para distribuir para as pessoas, e você vê a situação rural desse jeito, você pensa em pegar essas mudas e levar para outro lugar. A gente já está pensando em realmente encerrar até essa questão que seria muito produtiva em questão de sustentabilidade, até de renda para as pessoas. Então, aí a gente vai realmente parar. Só isso que eu queria colocar. Correto. Marina, você quer falar mais alguma coisa? Só para completar minha fala, pensando no que você falou, né, de como que essa questão do meio ambiente pode estar relacionada com a questão do desenvolvimento rural, para além dessa questão das enchentes, né, a gente pretende, a nossa proposta é fazer esse diagnóstico e propor algumas soluções mais gerais, mas isso pode levar a um projeto de, por exemplo, restauração aí, né, dessa borda desse rio. E eu acredito que ter a participação das pessoas da região que já estão ali, que conhecem as espécies, enfim, fazer esse trabalho em conjunto aí, pensar na verdade, pensar na possibilidade de ter esse projeto, né? Porque esse projeto seria uma coisa que teria que ter o envolvimento de mais gente, né? Eu não trabalho no departamento de meio ambiente, eu só faço parte do conselho mesmo, então eu imagino que teria que ter o envolvimento dos departamentos da cidade para que isso pudesse dar certo, né? Então, quem sabe daí surgiu uma ideia assim, eu acho que essa é a nossa primeira proposta, mas a gente está aberto à participação de vocês que estão ali na região mais presente, né? Uhum. Ok, Marina. A Diretoria Municipal de Meio Ambiente, ela é bastante limitada e o pessoal acha que a gente tem muito poder. Na realidade, a nossa função municipal ela é relacionada mais à elevação de cota, que é aterros, a retirada de árvores, podas, e no mesmo. Tá. Por ser zona rural, na realidade, quase tudo que vem para a gente é obrigado a encaminhar para a CETESB. O Estado não dá autonomia para o município. Correto. Então, o Joaquim falou aqui. Então, a fala do desmatamento aí, Marina, está me ouvindo? Rodrigo ou Marina? Estou te ouvindo. Então, você teve um pedaço aí que você falou sobre desmatamento. O que pode estar acontecendo na beirada desse rio para estar essa situação? Então, é o que vocês estão conversando da maneira correta, né? Tem que ser feita uma análise, né? Investigação para investigar o que está acontecendo que o rio não está tendo essas vazões. Então, eu acredito que a gente pode fazer o seguinte, Marina, tanto o Rodrigo como a Marina, que está empenhado nessa parte aí. Todos nós estamos aqui para acrescentar, para ajudar, né? E fazer um estudo melhor, se vocês puderem, o que está acontecendo, fazer. A gente interferir o conceito final, vai ter que. A gente vai ter que. O problema é que
E eles não liberam. Ô, Marlene, eu acredito que seja bom dar uma pausa e esperar os conselheiros voltarem, porque caiu. Caiu e aí agora está todo mundo voltando. Esperando todo mundo voltar. Vamos esperar. Ver se todo mundo voltar. É isso que a gente... Porque, assim, de verdade... Tá Hoje voltando? O nós que que tá tivemos a acontecendo? reunião na parte da manhã. Amiga, tá. Acho que é só para. Olha o que aconteceu com as vídeos. Para mim tá também piscando a imagem da Casa dos Conselhos. É a câmera? Provavelmente. Não presta mais. Você ativou novamente a Sim. reunião? Se interromper o vídeo de novo, colocar de novo. Só um pra ver. minutinho, tá, gente? Não estou tentando sanar os problemas. Ah, melhorou. Vamos voltar. Todo mundo voltou, gente? Podemos continuar? loucura. Não. Tá voltando. Seu Antônio Timóteo, está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá todo mundo aí Jennifer já. Paiva, está ouvindo? Eu vou te dar uns... Depois vai ficar pistando, mas a voz vai estar saindo. Quando fizer, quem você é que tá saindo? desativa e ativa de novo para ele voltar. Voltou todo mundo, gente? Pode continuar? É todo mundo. Sim. Ah, então podemos. Então, Faltou o Sérgio não voltou. o Rodrigo está por aí também? Eu gostaria que ele estivesse ouvindo. Rodrigo? Então, daí voltou. Estou voltando aos poucos. Marina? Estou ouvindo. Então, Marina, voltando ao seu assunto. Então, eu gostaria muito que, se vocês pudessem, fazer uma análise melhor e viesse, se você puder, a gente participar da próxima reunião, apresentar para todo mundo o que vocês têm de imagem, o que podem ser feito, porque a gente vai ter que sentar para ver, para discutir o assunto, que é o que o Joaquim falou. Eles têm uma certa limitação, né? Não está funcionando? Tem uma certa limitação que eles podem, até onde eles podem trabalhar. Então, o que acontece? Eu gostaria muito que vocês fizessem não é um projeto que você falou, né? Uma análise, e trouxesse ela para a gente dar uma analisada todo mundo junto e ver o que a gente pode fazer. E aí, o documento, o que a gente pode, onde a gente entra nesse documento, né? Vai mandar ele lá para quem pode nos ajudar, se é a prefeitura, se é o governo, né? E aí a gente tem que fazer isso aí. Tá bom para vocês assim? Pode ser, só fica o convite, né? Se fizer sentido para alguém, se alguém quiser contribuir com imagens, com informações lá no nosso grupo de trabalho, aí entre em contato com o Rodrigo que a gente adiciona no grupo. Ok. Continuando, mais alguém tem alguma coisa que queira trazer para a gente discutir? Eu queria manifestar, no caso, eu acho muito positivo esse trabalho em conjunto, junto com outros conselhos, no caso, o meio ambiente, né? Então, eu acho muito importante trabalhar junto. Quer dizer, na questão do documento e tal, pedir alguma solução. Então, acho que é muito importante, né? Eu acho que e vai ter mais força, né, do que somente o conselho pedir alguma coisa. Aí se tiver esse trabalho em conjunto, acho perfeito. Correto. Ok, Sérgio, obrigada, viu? Timóteo. Timóteo, está ouvindo?
Eu estou ouvindo, é que eu estou no lugar, eu estou acompanhando minha esposa numa consulta e aí eu não, mas por isso que eu desligo os aparelhos, mas para mim tá tudo bem aí, estou ouvindo. Tá ok. Concordo com os encaminhamentos aí. Então, tá. Então, agora eu tenho mais uma questão. Marlene, Hum. antes disso, Não. posso fazer uma... Rodrigo, pode falar. Oi. Aproveitar que o Sérgio está aqui, né? Não tinha visto que ele estava aqui presente. E é mais um depoimento, né? Que eu falei que tem, inclusive, no Conselho hoje de manhã do Meio Ambiente. Você que pode aconteceu. aproximar um pouco mais do seu microfone, Rodrigo, para a gente ouvir melhor? É que eu pus o fone de ouvido, acho que... Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá. E, então, agora em dezembro, a gente teve um evento, né, que a gente vai fazer na aldeia, junto com o Sérgio, e o que aconteceu? A gente chegando lá, aconteceu as duas coisas que a gente está conversando a respeito. Primeiro, o rio estava numa altura maior do que normalmente na época, né? Uhum. E o que acontece? O pessoal tinha que parar os carros mais afastados do rio. Uhum. E o pessoal ficou com medo de parar o carro por conta da Cracolândia que está ali. Né? Então o pessoal foi tudo embora. A gente não conseguiu fazer a atividade que a gente tinha na aldeia. E foi assim que eu até falei, foi meio vergonhoso, né? Não só para mim, mas foi o que eu falei, a vergonha maior foi para a cidade, porque tinham pessoas que estavam, né, vindo pela primeira vez para Mongaguá, de fora da cidade, e em vez de conhecer a aldeia, acabaram conhecendo a Cracolândia de Mongaguá. Né? Foi uma coisa assim muito feia, muito chata. As pessoas ficaram super assustadas, né, com a situação ali, como teve pessoas que foram embora assim, já viraram o carro e foram embora sem nem avisar, né? E daí quando a gente conversou que teria que parar o carro ali, né, para o restante teria que ir a pé, ninguém se incomodou de ir a pé, né? Aquele trecho que estava alagado, o pessoal se incomodou, né, ficou com medo de deixar o carro ali, que realmente estava muito feio, muito feio. O pessoal circulando assim à vontade ali, usando droga à vontade. Então é uma coisa muito importante, é uma prioridade assim também imensa. Como eu falei, tem ali é um acesso para alguns sítios, é acesso para algumas aldeias, né? Se não me engano, ali acho que são 4 aldeias que têm acesso por ali, né? Então é muito importante, os conselhos. Esse lugar está dentro do município ou já fora, lá da aldeia? Dentro do município, é para o lado de cá do rio, né? É que eu queria só tirar essa dúvida. Outra coisa que eu preciso, que você falou, eu preciso te perguntar, nossa, fugiu tão rápido. Dentro do município. Porque, assim, tem coisa que a gente vai levar lá, a gente vai fazer, mandar para eles, vai falar, mas isso não faz parte do município, você entendeu? Então, tem coisa que a gente tem, exatamente o que nós estamos fazendo aqui, discutindo para ver o que a gente pode melhorar nessa situação. É meio complicado mesmo aí o que você falou, né, das aldeias, é um negócio bem complicado. Por isso que eu falo, gente, o conselho precisa funcionar. Precisa estar todo mundo de mão dadas com a mesma intenção. Porque a gente vai mandar uma cobrança só assim. Só que todo mundo tem que estar no mesmo intuito. Manda a cobrança a quem a gente tem que cobrar, né? Que está dentro do município, nós moramos aqui, as aldeias estão aqui. Para ter acesso a elas, a gente vai passar pelo município. Então, tem coisa que a gente tem que saber como a gente mandar, por exemplo, o que a gente perguntar, o que fazer. Então, para discutir, a gente tem que sentar, discutir, nós estamos discutindo aqui o problema que a Marina falou aí, agora você está citando outro problema, para chegar nesse parâmetro de fazer, por exemplo, mandar um ofício falando para o poder público, no que eles podem nos auxiliar, nos ajudar. Na verdade, a gente pode pedir para eles auxílio, né? Então, é isso aí. A gente vai tentar colocar isso tudo no papel, discutir, e na próxima reunião a gente trazer, né, já tudo mais ou menos elaborado, e eu acredito que aí todo mundo está de acordo de enviar um ofício para o prefeito, né? Concorda? Todo mundo está de acordo? Sim. A gente pode colocar lá, né, acesso às aldeias, teve isso, que a gente não consegue, pedindo para eles, aí já tem que ser a segurança pública. E o turismo, né, que a gente pode auxiliar pelo turismo e a segurança, né, da cidade, né? O turismo e a segurança. Então, a gente tem que pedir, né, para o prefeito, que ele pode fazer para nos ajudar. Correto? Todo mundo está de acordo?
Sim. Então, tá bom. Então, De vamos... acordo. Timóteo, aí o Timóteo está mais informado dessa ideia. Uma reunião, a segunda reunião que nós tivemos, nós tratamos que esse conselho ele tem um fundo, não é isso, Timóteo? Vocês lembram disso? Está no consultório médico, com a mulher dele. Você pode repetir, por favor? Ele está ouvindo. Você se lembra que você citou que o MDR tem um fundo? Você lembra que você citou isso? Eu não estou te entendendo. Você lembra que você citou que o CMDR tinha um fundo? Um fundo municipal? Acho que na reunião passada, né? Acho que na reunião passada, né? Que tem o... Então, tem um recurso que vem para o conselho, né? E aí precisava de, talvez, pedir explicação de como está isso. Então, isso aí que eu estou discutindo agora. Então, aqui nós formamos um grupo. Você se lembra disso? Vocês querem então, vamos continuar. Pessoal, então vamos discutir o assunto aqui. Se ele ouvir, ele vai responder. Então, o conselho, o CMDR, ele tem um fundo, não é isso? O Bruno sabe disso. Então, a gente precisa saber quem é o gestor desse fundo, como ele está. E se tem alguma coisa, né? Porque às vezes a gente faz uma reunião, quer fazer um café ou fazer alguma coisa dentro do CMDR e não pode fazer. Às vezes, se ele tiver alguma coisa, a gente pode, né, tá fazendo algum café, uma água, alguma coisa assim. Vocês estão de acordo da gente procurar saber quem é o gestor desse fundo? Vocês estão ouvindo a reunião? Rodrigo, Timóteo, todo mundo aí se manifesta, por favor. Eu estou ouvindo. Sim. Então, tá ok. Estou ouvindo sim. Então, a gente vai procurar saber quem é. Você tem alguma coisa? Sabe de alguma coisa, Bruno, por gentileza? Pode fazer um ofício para... É isso aí, manda Ok. Então, gente, fica assim. Nós vamos fazer um ofício para a tesouraria perguntando sobre a gestão do fundo do CMDR, ok? Todo mundo concorda? Sim. Concordo. Legal. Concordo. De acordo. Então, ok. Então, se ninguém tem mais nada, se tem alguma coisa aqui, Pessoal, você está enganado. Primeiro, Não vai dar certo com o meu plano. também. A gente não tem acesso ao dinheiro. Vamos supor, a gente faz uma solicitação de compra de material que vai ser utilizado pela diretoria ou pelo conselho. Eles é que utilizam o dinheiro. Não, Eles não disponibilizam o dinheiro. Não, mas o dinheiro se eles dizem, se o dinheiro é disponível para quê? Para a área rural? E onde é que o dinheiro é gasto lá na área rural? Você tem que fazer um plano esse ano para usar o ano que vem. Você não consegue usar no mesmo dia, entendeu? Não tem problema. A gente só precisa saber se tem um fundo. Assim, não é um fundo que você tem um dinheiro lá, dou um exemplo, vai ter 100 mil depositado lá. Você pode pegar uma parte de dinheiro para fazer alguma atividade pelo fundo. Então, você pode fazer pela atividade rural. Vamos dizer, você quer fazer um café da manhã, vamos dizer, na área rural para... Eu não sei se se não puder, a gente não tem problema. A única coisa que eu acredito que todo conselho quer ouvir a mesma coisa e quer saber a mesma coisa, se tem um fundo, ele tem um gestor. E se tem um dinheiro, ele gasta onde? Na área rural, em quê? Porque a gente, como um conselho, ele não sabe se tem um fundo e se tem um dinheiro e aonde o dinheiro é gasto. Não existe isso. Conselho nenhum pode ser tão omisso a ter um fundo e tem um gestor e o conselho não sabe. E o que nós estamos fazendo Mas aqui? tem as leis do fundo. Então, nós precisamos saber, assim, a gente vai procurar, todo mundo está ouvindo, por gentileza? O senhor Timóteo, ele está ouvindo, mas ele falou que, como está muito barulho, ele não vai abrir o microfone. Ok. Então, a gente precisa saber do fundo, quem é o gestor, e se tem algum dinheiro, e se foi gasto, onde se foi gasto.
Se o dinheiro é para a área rural, o fundo é rural, então tem que ser gasto no Você rural. fazer um projeto, Então a gente dar um precisa fundo saber disso aí. rural. É só Para o isso que ano a gente que vem. tem. Aí não. Vocês estão de acordo comigo? Professor, Vai tanto. usar Vou ter que usar tal alimentação. coisa, tal coisa, tal coisa para o ano que vem. Você tem que fazer um plano todinho para o ano que vem com aquele dinheiro, igual o assistente social faz. Ela faz um plano. Depois a gente faz Pro um plano outro também, para a área rural. Não tem problema. Vocês concordam comigo, gente? Se lá tiver algum dinheiro. Pessoal, está na reunião Sim. online, por gentileza, se manifestem. Sim, com concordo. certeza. Concordo. Então, a gente, a partir de hoje, nós estamos todos empenhados aqui, nós vamos mandar um ofício lá para a tesouraria, é isso, né, Bruna? Pedindo que eles informem para a gente quem é o gestor do fundo e se tem alguma coisa do fundo, porque nós vamos ver o que precisa, se tem alguma coisa que a gente vai fazer na área rural, se tem o que está acontecendo com esse fundo, ok? Então, todo mundo de acordo, né? Sim. Então, tá ok. Então, isso De acordo. já está aí. Isso aí. Então, gente, muito. Vocês têm mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não tiver, a gente já podemos encerrar. Marlene, Oi. eu queria só... Eu entrei um pouquinho atrasado, eu acho que eu perdi a parte que fala na questão dos Aproxime-se cadastros. do microfone, Rodrigo, por gentileza. Desculpa. Então, entrei um pouquinho atrasado, eu acho que eu perdi a conversa a respeito do cadastro, né, que é uma proposta de fazer um cadastro rural, né? Não, a gente não. E eu Hoje, não sei se... a gente hoje nem. Oi. Tem essa ainda que a gente não tratou. Não tratou ainda, né? Fala aí que eu vou te Tá. ouvir, depois Eu eu vou queria falar. sugerir, né, além de ser feito o cadastramento rural, ser feito também com os pescadores e os indígenas. Eu acho que seria o mais completo, né? Ser feito também, incluir nesse cadastro pescadores e indígenas. Ok. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos tratar desse assunto dessa forma. Eu acredito que não dá para a gente pegar uma prancheta e sair batendo na porta de todo mundo. Ver se vocês concordam com o que eu penso. A gente precisa mesmo, Rodrigo, pedir, por exemplo, o Sérgio, ele pode trazer para a gente as pessoas de lá para a gente cadastrar, entendeu? A gente traz até aqui, porque vamos ver quem é que vai fazer essa parte, porque a gente precisa dessa parte ser feita aqui aqui com o Biraci, né? Que é na Secretaria da Agricultura. A gente vai fazer o seguinte: o Sérgio pode se encarregar da aldeia dele, a Valéria da aldeia dele, né? E o Timóteo também pode ser, Timóteo. Trazer as pessoas que você conhece que queiram fazer o cadastro e tragam o nome deles para ser executado aqui. Porque eu acho um pouco difícil, que até hoje a gente tentou, mas não conseguiu esse cadastro, né? Fazer esse cadastro. Para poder a gente ter êxito, eu acho muito mais fácil vocês trazerem o nome dessas pessoas que queiram se cadastrar para a gente levar aqui no Biraci aqui e fazer o cadastro, colocar para fazer o cadastro de todo mundo. Para que esse cadastro aconteça, porque até então, desde quando eu estou no CMDR há muito tempo, eu vejo falar nesse cadastro e ele não acontece, porque às vezes tem dificuldade de ir lá atrás da pessoa, às vezes você vai bater na porta da pessoa, a pessoa não está. Então, eu acredito. Sérgio, você poderia fazer isso na sua aldeia, por gentileza? Sim, eu faço sim esse levantamento e depois eu falo com vocês. Ok. Então, o Sérgio ficou responsável. Valéria? Sim, só queria saber assim, esse cadastro seria o que, assim, mais ou menos, para poder estar falando, né, para o pessoal? Por Assim, que do Valéria. cadastro? Se você produz alguma coisa, se você tem algum produto, se você quer... Porque se a gente faz um projeto de um turismo rural, essas pessoas que têm o cadastro aqui, como agricultor, aí a gente vai fazer alguma coisa rural. Você quer participar? A gente sabe aonde bater a porta, que você vai bater para perguntar, entendeu? Então, se você, por exemplo, lá na sua aldeia tem um que vende cestos, a gente sabe, olha, a gente vai lá no cadastro rural, ou a gente vem aqui, ô Beaci, aquele rapaz que vende cesto, você tem o telefone dele, você sabe onde fica o endereço? Aí fica mais fácil para a gente encontrar essas pessoas, entendeu?
Então, eu acho importante que todos vocês que têm alguma coisa, que queira participar do turismo rural, que tem alguma coisa que você queira vender na sua propriedade, que você faça esse cadastro. Porque a hora que a gente vai procurar, por exemplo, eu quero mel. Mel, eu vou aonde? Na Rita. É a Rita que tem. A Rita? Tá ouvindo, Rita? Tô. Se eu quero mel, eu ligo aonde? Na Rita. Se eu quero alface, eu ligo aonde? Lá na Marlene. E se eu quero outra coisa, que lá no sítio do seu, como é que chama o seu amigo lá? O Rodrigo? Humberto, seu Humberto. Humberto, isso. Se eu quero alguma coisa que o seu Humberto tem, eu vou na casa do seu Humberto. Então, eu venho aqui, bato na Secretaria da Agricultura aqui, e pergunto, ou assim, você tem o telefone, ou que eu mande mesmo lá no grupo, e pergunte assim, você pode fornecer o telefone do produtor tal para mim? Fornece mel? Assim vai ficar muito mais fácil para a gente fazer esse cadastro. Eu acredito que a forma dele acontecer mais fácil seria essa, ok? E aí, na estrada da fazenda, ou a Jandira, ou a Rita, se puder fazer isso para a gente, eu fico agradecida. Você ou ela, Jandira? Eu queria falar. Quem queria falar? Timóteo? Quem se manifestou que quer falar, por favor, fale. Timóteo? Sim. Então, eu acho que o conselho ele deve solicitar para o município fazer um cadastro oficial. Porque para a gente que mora na área rural, a gente, para falar a verdade, não tá sendo fácil para cada um ganhar seu pão de cada dia, né? Não está fácil. Aí você tira tempo para ficar fazendo pesquisa e outra, não fica uma coisa legal, porque para fazer esse tipo de pesquisa, é importante que as pessoas se apresentem. Então, quem tem que possibilitar fazer esse cadastro é o município. Ele que tem que contratar aí uma equipe e remunerar as pessoas com crachá, chega na casa das pessoas, se apresenta e faz essa pesquisa. Porque assim, não dá para a gente fazer umas coisas assim, no meu modo de ver, né? Eu não tenho tempo de fazer isso, para falar a verdade. Tá, não Timóteo, está fácil a vida. Deixa eu te falar uma coisa. Timóteo, vamos lá. Eu sou produtora rural em Mongaguá e eu sou a favor do poder público. Eu vou querer que o poder público vai lá na minha casa saber o que é a minha produção, o que eu tenho para me vender. Se eu esperasse isso, Timóteo, meu amigo, eu não vendia nada. Então, a gente sabe a situação do poder público aqui da nossa cidade. A gente conhece todos os trâmites, como é que funciona. Então, eu vejo na possibilidade de fazer as coisas funcionarem de verdade. Assim, nós somos o conselho. Eu posso perguntar, por exemplo, a Rita, a Jandira, o Rodrigo, saber quem quer se cadastrar, e você vai lá, olha, eu quero me cadastrar, eu quero participar. Porque o interesse não é da prefeitura, é do produtor rural. Você tem que ter interesse. A prefeitura, ou o poder público, ou o governo, ele não tem que ficar batendo na porta das pessoas, as pessoas têm que bater na porta dele. Ele tem que fazer a parte que cabe a ele. A parte eu discordo, eu discordo da sua fala, viu? Porque é o seguinte, a pessoa, quando é um ente público, ele tem que saber o que acontece no seu município. Eu acho que é por isso que o poder público aqui distrata os moradores, não sabe o que tem na área rural, não reconhece os trabalhadores que tem aqui, não sabe que as pessoas que vêm para cá pagam imposto e rendem recurso para o município, entendeu? Não sabe que a área é uma área de turismo. Então, assim, o poder público ele tem que ser proativo, ele tem que se ele quer saber as informações do município dele, ele tem que pagar, fazer parceria e mandar fazer a pesquisa. Porque não dá para eu chegar e ficar batendo palma na casa, a pessoa fala, quem é você? Eu sou morador aqui da área rural, mas o cara vai, para que você quer meus dados? Isso vai servir para quê? Então, é por isso que o poder público que tem que ser o ente que tem que ir lá e fazer o trabalho, entendeu? Isso é um trabalho que o município tem que ter, entendeu? Eu, no meu modo de ver, eu acho que é assim. Se a prefeitura quer saber do que acontece no município, ele que contrata uma entidade para fazer a pesquisa. Ok. Rita, você quer falar? Fala que depois a gente resume. Tá, então, não, eu acho assim, não é só uma pesquisa, né? Eu acho que é um cadastro. Poderia
fazer uns informes para que a gente colocasse nos grupos que tem na área rural. Olha, se você tem você é produtor, seja de banana, do que for, você tem interesse em se cadastrar, entre em contato em tal lugar e vai lá e faz seu cadastro. Correto. Não sei se é possível, entendeu? É, Alguma coisa assim. eu ia Eu acho que é mais falar é que eu acho fácil. que sim, Você põe nos grupos e a as pessoa duas se interessar, situações estão cadastra. certas. Depois, aí vai lá para o poder público. Porque a gente tem um cadastro na CAT, né? Os produtores. Então, eles têm esse controle. Para eles é só quem está na CAT, mas tem mais gente além da CAT. Então, eu penso isso. Correto. Então, resumindo, né? Você Deixa vai eu falar, só, Marlene, só comentar aqui. Eu concordo com o Timóteo em partes, tá? Eu acho que seria importante também cutucar a prefeitura para que tenha um cadastro oficial. Eu acho que seria importantíssimo isso. Mas eu também acho que se ficar esperando a prefeitura, a gente pode cutucar. Mas eu acho que o conselho, também cabe ao conselho fazer o próprio cadastro, né? Eu acho que a gente tem autonomia para isso, a gente tem condições de fazer isso. Mesmo que não saia um cadastro tão perfeito, mas o máximo que a gente conseguir de informação vai ajudar em muita coisa, né? Eu acho que com os indígenas não é difícil, né? A gente pega as lideranças, está aí a Valéria, está aí o Sérgio, né? Eles têm essa condição de passar isso. Com os pescadores eu me comprometo, eu corro lá na beira de praia e faço cadastro com os pescadores. Cada um na rural é mais complicado, eu concordo, mas a gente tenta, né, cada um ali na sua região ou pelos grupos, porque eu acredito que esse cadastro é importante até para poder, no caso que a Rita citou, por exemplo, da CAT, né? Com esse cadastro a gente pode identificar pessoas que estão fora, né? Que podem estar retirando a DAP. Isso serve para o pescador, serve para o agricultor, né? Sem identificar, fala, pô, não tem a DAP, vamos fazer um mutirão de DAP, traz a pessoa da CAT para Mongaguá, faz um dia de mutirão. Só que como você vai fazer isso sem ter um cadastro? Tendo um cadastro, com um telefone, com contato das pessoas, facilita você fazer esse acesso, né? Porque às vezes você joga na mídia, né? Nas redes sociais, as pessoas não veem, né? Num grupo, o pessoal não vê. Agora, você tendo lá um telefone, você vai ligar um a um, explicar, falar, ó, dia tal, a CAT vai estar aqui fazendo a DAP, né? Um mutirão para fazer a DAP, coisa que a gente já fez lá atrás, isso há mais de 10 anos com os pescadores, né? Não precisamos, a gente não precisou ir para Santos, tal. Teve um dia, na verdade foram alguns dias, né? Que os técnicos vieram para Mongaguá para tirar a DAP dos pescadores. Só que com certeza, eu tenho certeza de que a maioria deles estão com a DAP vencida, né? E a gente sabe que a DAP é importante para o governo que está aí agora, com certeza vão abrir, vai ter muito mais recurso, né? A gente enxerga assim, né? Então, a importância das documentações estarem em dia, né? Para as pessoas terem acesso a esses recursos que vão vir, aos empréstimos que vão surgir. Então, acho que é muito importante, sim, ter esse cadastro. Só que depender da prefeitura, né? A gente sabe como que é. Mas eu acho que também deveríamos cutucar a prefeitura e pedir que tenha um cadastro deles também. correto, obrigado, Rodrigo, pela sua fala. Concordo, você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer. Assim, eu acredito dessa forma. A gente já tem muita dificuldade, muita mesmo. Você sabe disso. Quem conhece a área rural, quem sabe da situação rural, sabe que é muito difícil chegar e as coisas acontecerem. Então, por isso que eu falei que a gente vai fazendo dessa forma, vai acontecer. Quem vai participar? O Biraci, quando ele já tá perto de retornar, né? Não sei se ele vai continuar representando a agricultura, né? Mas, assim, se a gente não fizer isso aí, a gente não vai. Você sabe que a gente não consegue. Então, a gente vai fazer a nossa parte, chegar, olha, tá aqui, ó, nós temos aqui 20 produtor rural, né? E isso é bom para nós mesmos. A Rita quer vender o mel dela, ela vai no lugar, ela corre atrás, ela faz para acontecer. Então, eu acredito que todo mundo que quer mesmo participar, que quer que as coisas aconteçam, ele não pode esperar o poder público, porque hoje nós sabemos, isso é muito claro, que eles não
preocupado. Eles vão preocupar que você está produzindo mel, que você está produzindo alface. E se você vai lá e fala que você está produzindo, você tem que ir lá, encarar, enfrentar, participar, correr atrás. Já é difícil você fazer alguma coisa, você já imaginou se a gente deixar nas mãos deles? De jeito nenhum, Timóteo, a gente tem que ir lá, bater na porta, ó, falar assim, olha, e depois a gente leva o problema para eles, olha, agora é parte da prefeitura. Então tá aqui, ó, a prefeitura tem resolver essa parte aqui para a gente. Então, eu acho que o que couber o conselho resolver, vamos tentar fazer nós aqui a nossa parte. E que for da prefeitura, auxílio da prefeitura, a gente vai lá bater na porta deles, sim. A gente faz ofício, bate na porta deles, sim. Porque senão não anda. Se a gente não tiver esse primeiro passo aí, ó, como eu falei, hoje a gente pode também criar um grupo. Vamos criar um grupo e vamos colocar lá, olha, você tem um sítio, você quer fazer o cadastro, aí você apresenta, pega o telefone, um pega do outro, e assim que as coisas se movimentam em qualquer lugar. Ainda mais quando a gente não é bem visto. Nós estamos... Tá, quanto? 9. Ah, tá bom. Então, quando a gente não é bem visto na cidade, que a gente mora, o produtor rural não é bem visto, então ele tem que correr atrás do prejuízo dele. Por que que Piruí funciona? Por que que Itanhaém funciona? Porque eu tenho certeza que o pessoal vai lá e incomoda, sabe? Aí a gente vai incomodar o poder público. Como vai ter esse tanto de gente, tanto de produtor batendo lá na porta deles, e eles não vão atender, né? Fica um pouco complicado. Então, enfim, eu acho que o povo tem que fazer a parte dele e a prefeitura a parte dela. Não que eu esteja isentando aqui o poder público de fazer a parte dela, porque eu não estou falando isso. Eu estou falando para a gente levar adiante e mostrar que a gente tem interesse, que o produtor rural tem interesse de aparecer, que ele tem interesse de estar cadastrado, que ele tem interesse de ter dado, que ele tem interesse de existir. Então, é isso que eu estou falando, viu, gente? Eu quero que vocês me entendam, e é dessa forma que eu estou expondo aqui. Ok? Paula, você quer falar? Eu até me coloco à disposição assim, nos momentos de final de semana de ajudar, porque eu queria, só para clarear a cabeça de vocês, desde novembro que nós estamos batendo com abaixo-assinado lá na fazenda, foi protocolado no final de dezembro esse abaixo-assinado sobre a questão do transporte lá. Mais de 500 assinaturas foi protocolado lá na prefeitura. Até ontem, ninguém está nem aí. Então, foi protocolado na Câmara Municipal, foi agora no começo do ano, porque estava em recesso, no dia que eu fui lá protocolar. É um trabalho danado de você ficar para cima e para baixo. A estrada péssima, você vai na casa de um, na casa de outro para pegar assinatura. E aí você entrega isso para o poder público, ele não está nem aí. Agora, você imagina um cadastro rural. A prefeitura chega lá, depois de pronto, joga lá na gaveta e deixa mofando. Por quê? Porque o poder público aqui ele não está nem aí com o pessoal da área rural. Isso aí, outras, não é um projeto deles. Se fosse uma coisa da prefeitura, ele podia até dar encaminhamento. Mas se for da própria comunidade, do jeito que eu conheço essa turma aqui da prefeitura, se for a comunidade que faz o cadastro e leva lá para eles vão engavetar lá e estão um pouco se lixando para nada. É assim. Então é por isso que eu estou meio desanimado também. Eu estou igual a companheira que já está jogando a toalha. Então, então é mais uma tentativa que a gente vai fazer, Timóteo. Vamos fazer outra tentativa, vamos fazer diferente, vamos tentar Beleza. fazer funcionar. Eu ajudo. Eu sei que você é muito interessado, eu gosto da sua posição, você é bem crítico, eu gosto das suas críticas. Concordo com algumas, às vezes não concordo, né? Mas, enfim, a gente está aqui para discutir e chegar num ponto que é bom para todos. É isso. Enfim, eu acredito que a gente pode tentar de novo dessa forma e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu agradeço está terminando os minutos. Eu agradeço pela presença de todos vocês. Estou muito contente em ver todos vocês empenhados com o mesmo empenho do que eu aqui, a Jandira, o Joaquim, que está aqui, o grupo. Agradeço todo mundo. Marlene. Oi, eu só queria dar uma ideia que me surgiu agora. Você sabe que eu faço parte do Conselho Estadual. E lá em Peruíbe, a Juanita, ela falou que eles têm um Facebook do Conceia. Mas a gente poderia pensar em fazer um Facebook do Conselho Rural, e aí eu não sei, teria que ter aí com o Bruno, não sei como é que funciona isso, e a gente fazer o chamamento desses produtores por meio das redes sociais.
Boa, Jennifer, E gostei, é uma adorei a forma, ideia. agora que me veio na cabeça que eu andei conversando muito com a Juanita nas últimas reuniões, e aí ela, numa das discussões, ela falou, não, mas no Facebook do conselho, eu falei assim, não, mas o conselho de vocês tem um Facebook só do conselho? O nosso conselho tem um Facebook próprio do conselho, onde divulga o dia da reunião, horário, local. E aí, agora, pensando em uma forma de a gente conseguir atingir mais gente e sem ter que usar, por exemplo, da prefeitura e da imprensa da prefeitura, a gente poder usar as redes sociais, que está todo mundo nas redes sociais. Ótima ideia, Jennifer, adorei. Então, a gente vai, se você puder nos dar mais informações, mandar mais informações para a gente vai ficar muito agradecido. Então, se você tiver mais informações, quiser mandar lá no grupo ou trazer na próxima reunião, a gente pode pensar de fazer isso aí, sim, e vai ser muito bem-vindo. A ideia é ótima. Eu vou falar com a Ranita, ver com ela como que ela fez, se foi pelo meio da prefeitura, como é que foi feito isso. Então, tá bom, gente. Nosso tempo está Marlene, terminando. só colocar rapidinho. Pode falar. Gente, falta 3 minutos, tá? Vocês vão querer fazer outra sessão? Falta 3 minutos. Eu só falar bem rapidinho, né, que a Jennifer citou a Juanita, né? O trabalho de Peruíbe, acho que é referência em todo o litoral, né? Uhum. A Juanita faz um trabalho fantástico. Sim. Lá, né? Eu participo junto com ela no Fórum da Economia Solidária. A gente foi até para Brasília agora, em dezembro, a gente esteve junto. Então, assim, acho que a gente pode tirar muita coisa de lá. Mas aí, completando, eu acho que tem que ser várias frentes. Acho que cabe colocar uma propaganda de Facebook, sim. Acho que cabe, na questão também das aldeias, as lideranças tomarem a frente disso. E eu acho que poderia também, não sei se isso é possível, ter um ofício ou algo do conselho explicando sobre o cadastro e autorizando os conselheiros a estarem fazendo recolhendo esse cadastro para ser um negócio mais oficial, não ser uma coisa muito solta. Acho que seria importante, que no meu caso, com os pescadores, acho que seria legal ter um papel, um ofício do conselho, né? É o conselho que está fazendo um cadastro dos pescadores, acho que, né, do que eu chegar sem um papel nenhum, né? Uhum. E conversar, é só isso. Porque vai cair para a gente não precisar voltar. Eu gostei bastante do que você está dizendo aí. Então, Jennifer, por gentileza, você vê lá o modelo da Juanita para a gente? Jennifer? Sim, vou entrar em contato com a Juanita. Eu te agradeço. Então, aí a gente traz... Rodrigo, desculpa aí ser rápida para a gente não ter que abrir de novo, tá bom, gente? Aí a Jennifer vai ver isso para a gente traz para a próxima reunião e já agiliza aí. Pode ser? Pode ser, Rodrigo? Tá bom para você assim? Perfeito. Rodrigo? Não, perfeito. Então, tá bom. Então, gente, vai cair. Eu agradeço a todo mundo. Muito obrigada por estar aí. Se Deus quiser, nos vemos o mês que vem, nesse mesmo dia, né? A data eu não sei ainda. E nós discutiremos todos esses assuntos e vamos colocar tudo em pauta, tudo já mastigado para a gente resumir isso aí e tentar fazer para ajudar todo mundo da melhor forma, ok? Obrigada a todos e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Boa tarde a todos. Fica a receita lá. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.